Hoje estou incumbido de trazer a palavra para vocês, de compartilhar pensamentos que me vieram, compartilhar a palavra do Senhor com vocês. E conforme a gente vai ministrando louvor, eu fico refletindo às vezes. E como eu compartilhei hoje de manhã, eu fico pensando quando a gente ministra louvores, pedindo para Deus se derramar no lugar, pedindo para Deus se manifestar, para que a presença do Senhor seja derramada, para que o reino dele venha. Quando a gente pede para o Senhor que o avivamento dele venha, e eu fico pensando a respeito disso, né? O que será que se passa na mente de Deus quando a gente fala a respeito de avivamento? A gente estabelece como avivamento muitas vezes o derramar de Deus, né? O mover, né? A presença de Deus de maneira palpável, cura, sinais, milagres, e tudo isso é genuíno, maravilhoso. É algo desejável, né, pela igreja. E tem que ser mesmo. Mas será que avivamento tem a ver mesmo com derramamento de poder? Eu digo de presença, manifestação divina. Ou tem mais a ver com uma manifestação coletiva da igreja dos atributos divinos, de quem Deus é? Será que tem mais a ver com manifestação ou será que tem mais a ver com os atributos e virtudes de Deus nas nossas vidas? É interessante que a neurociência, ela fala a respeito de autoconsciência. E o que é autoconsciência de maneira bem resumida, bem grosseira, né? Tem a ver com a nossa capacidade de nos tornarmos objeto da nossa própria observação. Então uma pessoa que tem autoconsciência, ela consegue olhar para si e perceber, peraí, olha os meus comportamentos, consegue prestar atenção na maneira como se comporta, consegue prestar atenção no que passa na cabeça dela e o que está motivando os comportamentos dela, o que reforça os comportamentos dela, consegue entender o seu próprio funcionamento e modelar comportamentos dessa maneira. Então a autoconsciência é algo extremamente importante que a neurociência tem trazido à tona nos últimos anos, uma atenção especial a respeito disso. E é uma ferramenta que nos ajuda a ter controle sobre as nossas emoções, né? Em tempos de ansiedade e depressão, acho que é muito útil. Agora imagine hipoteticamente se a igreja tivesse autoconsciência. Todos, como família da fé, tivéssemos autoconsciência. Qual seria o resultado do impacto da igreja na terra? Se todos nós fôssemos capazes de produzir frutos a ponto de revelar as virtudes de Deus na terra, será que aconteceria um avivamento? Será que nós veríamos conversões em massa? Será que nós veríamos uma igreja realmente transformada? Eu só queria levar vocês a pensar a respeito disso. A autoconsciência pode nos levar a sermos responsáveis por aquilo que nós deveríamos ser responsáveis. Estou falando sobre autorresponsabilização, né? Autorresponsabilidade. Hoje o tema da mensagem é Praticando o Óbvio. Nomezinho estranho, né? Mas vamos lá. O livro de Gênesis, ele compartilha, logo no início dele, ele compartilha aí a respeito da história de Adão no Éden, como todos vocês conhecem, né? E a palavra relata que Adão, na viração do dia, ele tinha ali um encontro com Deus, né? Ele tinha um bate-papo com Deus. Era um tipo de prestação de contas, parece, e um bate-papo com Deus, né? E aí eu fico pensando, Adão tinha acesso a tudo, certo? Então às vezes a gente está lá na nossa rotina, e você fala, poxa, eu precisava trocar de carro, meu carro está velho. E às vezes o dinheiro tá justo, você fala, pô, não vou conseguir trocar de carro agora. Então a gente tem limitações, né? Por mais recurso que nós tenhamos, temos limitações, né? E eu fico pensando que Adão tinha acesso a tudo. Adão, se ele queria comer um abacaxi, tinha lá. Ele tinha terra para servir ele. Se ele queria comer uva, tinha lá. Se ele queria banana, tinha lá. Jaca, também. Adão tinha acessos, né? Ele não tinha falta de nada. E ainda por cima, como um grande bônus, no final do dia ele tinha um bate-papo com Deus. E falava, poxa Deus, olha o nome que eu dei para aquele animal, ornitorrinco. Olha aquele gambá, quando chega perto dele ele fede. Ele tinha esse bate-papo com Deus no final do dia, falando a respeito
do que ele colocava de nome nos animais, como foi o dia dele, tinha um bate-papo. Mas um dia Deus olha para Adão e a palavra relata que Deus entendeu que para o homem não era bom que ele ficasse só. E aí o que Deus faz? Da costela de Adão vem Eva, né? Ele criou uma igual para Adão. Então faltava algo para Adão, uma igual, uma parceira. Todos os animais ali tinham seus parceiros e Adão não tinha. E aí Deus prepara para Adão Eva. Agora imaginem Adão sem uma mulher do lado dele, né? Imaginem nos dias de hoje. Vamos colocar para a nossa vida contemporânea hoje como seria Adão sem uma mulher do lado dele. Imagina Adão sentado no sofá, comendo salgadinho, mão suja de Cheetos, jogando videogame, jogando PS5, faltando 5 minutos para a viração do dia. E aí quando ele se dá conta, perdeu o horário de encontrar Deus no final do dia. Ele estava zerando FIFA, ficou atrasado, acabou atrasando. Alguém se identifica? O homem ele demora um pouquinho mais para amadurecer, né, do que a mulher. E me parece, só me parece, que quando o cara namora, o homem namora, vocês já perceberam como ele muda? Já perceberam um homem quando ele passa um tempo sem namorar e de repente ele arruma uma namoradinha, né? Ele não precisa falar que ele está namorando. Quando você conhece o cara está namorando, o cara muda. Não é só o semblante, muda até o cheiro do cara. Você abraça o cara e fala, o cara está perfumado, tomou banho. O cara muda. O cara que está namorando é incrível, ele muda. Aprende a se vestir, aprende a passar um perfuminho melhor, né? Cabelinho na régua. A namorada às vezes ensina o cara a se vestir, né? Quando eu namorava com a Lê, com a minha esposa, eu comecei a me vestir um pouquinho melhor, né, amor? Melhorei. E eu era desorganizado demais quando eu comecei a namorar. A Lê sabe disso. Terminava o culto, eu marcava um compromisso com fulano, marcava um compromisso com ciclano, e às vezes até com ela no mesmo dia e horário. Era um caos. Mas a partir do namoro eu fui me tornando uma pessoa um pouco mais organizada, ela foi me auxiliando nisso. Comecei a pensar mais no futuro, comecei a me tornar uma pessoa com mais propósito na vida, né? Fui deixando de ser menino, né? Um bom relacionamento, um namoro saudável, ajuda um bom menino a se tornar um bom homem. E para a mulher também. Ajuda uma boa menina a se tornar uma boa mulher. É isso que os relacionamentos fazem por nós. Não é verdade? O processo é mais ou menos assim. Quando eu conheci a Lê, não vou mentir, fui atraído pelo que vi, né? Loirinha, bonita, jeitosa, olhinho claro, pá, tal. Me encantei por ela, gostei dela. E aí, num primeiro estágio, fui atraído pelo quê? Pelos olhos, né? Fui atraído pelo que eu vi. E é natural, né? Quando a gente conhece uma pessoa, a gente é atraído pelo que viu, né? Num segundo estágio, aí entra o segundo estágio, eu dei uma analisada. Tem uma boa família, é uma menina de Deus, eu também tenho uma boa família, porque a gente casa com a família, né, gente? E eu comecei a perceber que havia algumas semelhanças e eu podia entregar algo para ela e ela podia entregar algo para mim, então rolava uma boa troca ali, né? Então deixou de ser algo simplesmente estético como era antes para se tornar algo um pouco mais ético, né? Isso foi quando a gente começou a namorar, mais ou menos. E no casamento, depois de alguns anos, a gente entra ali no terceiro estágio do relacionamento, onde nós percebemos que a vida não é busca por prazer, não é busca por satisfação, né? Vamos percebendo que nem sempre eu dou conta de entregar para ela aquilo que ela precisa e ela nem sempre dá conta de me entregar aquilo que eu preciso. E a gente entra no estágio da maturidade no relacionamento. Sabe que nem sempre eu sou suficiente para ela e nem sempre ela vai ser suficiente para mim. Eu estou usando um relacionamento afetivo, o meu relacionamento com a minha esposa como exemplo, mas isso serve para qualquer tipo de relacionamento, né? Seja uma amizade, seja relacionamento
parental, seja um namoro, seja um casamento. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento, para qualquer relação humana. Nós avaliamos o próximo primeiro por um aspecto visual, e a gente testa um julgamento, que é natural, né? Depois a gente percebe se existe uma certa reciprocidade, uma boa troca, e depois entramos no período da maturidade, onde eu aprendo a não projetar as minhas necessidades no outro. E é ali que o casamento, por exemplo, começa a funcionar, né? Quando eu paro de projetar minhas necessidades no outro. O outro não existe para satisfazer minhas necessidades e eu não existo para satisfazer as necessidades do outro. Eu não fui criado para suprir as expectativas do outro e nem o outro foi criado para suprir as minhas. Isso é libertador em qualquer relacionamento. De qualquer tipo. E quando a gente fala de relacionamento, eu vejo que Jesus nos convida a dar um quarto passo, e é a respeito disso que eu gostaria de conversar com vocês hoje. Sobre esse quarto passo, que vem depois da maturidade de uma relação. A gente passa pelo primeiro passo, que é o visual, o segundo passo, que é o ético, e o terceiro, que é o processo de maturidade. Mas existe um quarto passo. Jesus, na última conversa dele com os discípulos, ali em João 14, eles estavam ceando, né? Em João 13, e Jesus lava os pés dos discípulos, ali em João 13, e em João 14, no versículo 1, se vocês puderem abrir as Bíblias de vocês e colocar ali no telão. João capítulo 14, versículo 1. Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam aonde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Todos nós acho que conhecemos esse trecho da palavra, né? E Jesus fala: na casa do meu pai há muitas moradas. E quando Jesus comunica isso, eu fico pensando o que passou na cabeça dos discípulos com moradas. Na casa do meu pai há muitas moradas. Na cabeça do judeu, quando ele fala de templo, quando fala da casa do pai, eles entendem um lugar físico, né? O templo. Era o templo de Jerusalém, né? Essa era a referência dos judeus. Mas quando a gente passa ali em João, no capítulo 2, onde Jesus entra no templo, começa a dar chicotada no pessoal, bota o pessoal para fora. No final ele fala algo muito importante. Destruam esse templo e eu reconstruirei em quê? Em 3 dias. Ele está falando do templo físico? Ele está falando do corpo dele, que ressuscitou no 3º dia, depois de ser destruído, e nos gerou o corpo de Cristo hoje. 1 Crônicas, Antigo Testamento, 1 Crônicas, capítulo 17, quando Davi tem o ímpeto de querer construir uma casa para Deus, querer construir um templo, né? Ele falou: eu não posso viver num palácio e Deus morando a presença de Deus em barracas, né? E aí ele tem a ideia de construir um templo. E o que Deus fala para ele? Através do profeta: um descendente de Davi, que chamaria Deus de pai. Um descendente de Davi que chamaria Deus de pai e que seu trono será firmado para sempre, que vai reconstruir o templo. Espera aí, é um descendente de Davi que chamaria Deus de pai, porque naquela época ninguém chamava Deus de pai, e seu trono será firmado para sempre. Ele está falando de Salomão? Não. Está falando de Jesus. Jesus, quando diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que era o nome das 3 portas do templo de Jerusalém, Ele deixa a imagem de templo, que seria construído em nós, que seria edificado em nós. Nós somos o templo hoje. O quarto passo na vida do cristão, depois do processo de maturidade, é onde nós nos vemos um com Ele.
é onde nós entendemos que nós somos templo, habitação do Espírito Santo. Ele não vive mais conosco, ele vive em nós, né? Ele não nos acompanha, ele vive em nós, né? Assim como no casamento eu sou um com a minha esposa, assim como em Cristo eu sou um com os meus irmãos. Eu só me torno família com vocês quando eu me torno um com Cristo. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus promete bênção para o casal? Deus promete bênção para os filhos? Deus promete bênção para o casamento? Não. Ele promete bênção para famílias. Quarto passo é ser família. É ser um com Ele. É ser um com o meu irmão. Mas só quando eu passo pelo processo de maturidade que eu consigo chegar no quarto passo. Amém? Família de verdade é movida por interesses? Vocês vão na casa da mãe de vocês por interesse? Vocês visitam seus parentes por interesse? Vocês vão na casa do seu irmão por interesse? Vamos abrir a Bíblia em Provérbios, no capítulo 30, a partir do versículo 18, 19 e 20. Provérbios 30, versículos 18, 19 e 20. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. Esse versículo ele me leva a uma reflexão muito importante. Esse texto ele aponta para alguns tipos de relacionamento. Acho que vocês já devem ter assistido aqueles Animal Planet da vida, né? Onde tem aquela águia voando sobre a água assim, e de repente a bichinha dá aquele rasante na água e pega um peixe e leva o peixe embora. Já viram isso? Todo mundo já viu? É o caminho da águia no ar, o caminho do abutre no ar. Ele se move por oportunidade, né? Ele vai sobrevoando a água e quando surge a oportunidade ele mergulha e pega o peixe. A primeira oportunidade que surge diante dos olhos dele, ele pega o peixe. O versículo fala também sobre o caminho da serpente, né? Que anda sobre as rochas, na terra. Serpente é movida por suas necessidades. Ela tem fome, ela sai da toca, sai do ninho e ataca. Destila veneno e ataca. Ela é movida pela satisfação das necessidades dela. E ele fala também sobre o caminho do navio no mar, que é movido por interesses e possibilidades comerciais, né? Imagine que durante o governo de Salomão, nós ouvimos os primeiros relatos de comércio através de navios, né? Que transportavam madeiras, iguarias, enfim, para outras nações. Comércio. Onde os homens se movem por interesse e por possibilidades, né? Já o caminho do homem e da mulher é o caminho da responsabilidade. É o caminho do sobrenatural. Quem aqui é casado? Levanta as mãos quem é casado. É fácil sustentar um casamento? Não é? Facinho. Já o caminho do homem e da mulher é esse caminho de responsabilidade. Ele é um caminho sobrenatural. Eu estava ouvindo esses dias na rádio falando a respeito de casamento e uma das pessoas que estavam sendo entrevistada, ele falava assim: casamento é feito para dar errado. Casamento é feito para testar a pessoa e para dar errado. É porque é um caminho de responsabilidade. É um caminho do reino invisível. É o caminho das relações, onde nós aprendemos a nos tornar um. Todo tipo de relacionamento, a começar pelo relacionamento de um homem e de uma mulher, ele nos leva à compreensão do reino de Deus. A responsabilidade que eu tenho com o outro, de empenhar a minha palavra ao meu irmão e cumprir.
é a oportunidade que nós temos de tocar o invisível. É a oportunidade de não viver pelo que eu vejo, mas viver pelo que eu creio. Então, o casamento é um ótimo exemplo para isso. Ele nos dá esse gostinho de viver pelo que nós queremos. Ele torna o reino de Deus um pouco mais nítido para a gente, um pouco mais palpável. E o texto termina falando também sobre a mulher adúltera ou a prostituta, depende da versão. Aquela que em suas relações é movida por satisfação, interesse. Aquela pessoa que se casa para se satisfazer com o outro, que frequenta a igreja movido por interesses, ou para satisfazer ambições pessoais, necessidades pessoais, como a serpente no chão, como o abutre no ar, ou como a tripulação de um navio movido por interesses, por necessidades ou por oportunidades. E no final acha que está tudo certo, né? Eu faço a minha parte. E como o versículo termina dizendo, ele limpa a boca e diz que não fez nada de errado. Esse é o tipo de relação que esfria o amor de muitos. Uma relação de interesses, uma relação por necessidade. Eu estou com aquela pessoa porque eu preciso. Eu convivo com aquela pessoa porque eu preciso, não porque eu quero. Não porque eu entendo que existe algo que pode agregar a mim e algo que eu posso agregar àquela pessoa. Movido por interesse, necessidade ou oportunidades. Eu caso com aquela mulher que eu achava incrível e de repente ela deixa de ser incrível depois de 10 anos. Parece que perdeu o brilho, não sei. Eu alimentei expectativa no casamento e de repente fui fadado à frustração. Eu vou ser um marido incrível quando eu casar. E de repente eu percebo que eu não sou. Me olho no espelho e percebo que eu não sou. Sou uma pessoa extremamente falha. Quem vive de expectativa se frustra e torna Deus refém da sua expectativa. O seu divino vai morrendo dia após dia, depois que você tiver a sua maior decepção. Foi o que aconteceu com Judas. Quando ele se decepciona com Jesus. O que Judas esperava de Jesus? Um guerreiro, salvador. Vai tirar o nosso povo das mãos de Roma. Vamos ser livres. Ele matou o divino dele com um fracasso. Jesus Cristo não fez o que Judas esperava. Foi o Deus que pode fazer tudo, mas não fez nada. O Deus que poderia salvar meu casamento e não fez nada. O Deus que poderia me dar um emprego, mas não fez. Quem estava lá naquele dia e não fez nada? Quem tinha poder para curar meu pai no leito de morte e não fez nada? Quem poderia me dar a mulher ideal e não me deu? Quem poderia me tornar o marido ideal e não fez? Quem poderia me tornar uma pessoa mais rica e facilitar as coisas para mim e não facilita em nada? Eu alimento a expectativa de um Deus que vive para o meu conforto. Um Deus que vive para servir os meus propósitos, os meus desígnios, os meus desejos, que está pronto para atender os meus desejos. O Deus que quando eu adoro, Ele vem porque eu chamei Ele. Muitas vezes como igreja nós incentivamos essa ideia. Um Deus que está pronto para atender as minhas necessidades. Só que o que acontece quando eu alimento essa expectativa e a minha vontade não é feita? Frustração. O divino morre em mim, eu me decepciono com meu pai, porque ele não me deu o que eu achava que eu precisava. Ele não me deu, não me concedeu no momento que eu achava que era adequado para ele me conceder. Aquele que é santo, ele não é tomado de ansiedade da ansiedade que nos faz atropelar os processos, e nem da amargura que nos faz ficar ressentidos. Santo é aquele que, apesar de tudo dar errado,
apesar de tudo parecer contrário, apesar de descobrir que ele não é um grande homem, que a esposa dele não é uma grande mulher, ele continua no compromisso de conhecer a Deus. Ele continua no compromisso de entender quem ele é. Ele continua no compromisso de amar o próximo, estender a mão para o próximo. Porque ele é dirigido e guiado por propósito, por um único propósito, que é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Esse é o quarto passo. Esse é o meu e o seu propósito. O quarto passo ele é tão óbvio, mas ele é deixado de lado muitas vezes, porque a gente alimenta uma figura divina que talvez não exista, que não existe. Se eu estou dando conta de fazer a coisa certa ou não, meu compromisso é conhecer a Deus, conhecer a verdade ao meu respeito, entender quem eu sou e servir o próximo. Santidade tem a ver com a natureza de Cristo em mim. Viver em corpo, se doar pelo outro, honrar o meu compromisso com Cristo e com o meu irmão. Seja com a minha esposa, seja com o meu irmão na fé. Vocês percebem que, hoje em dia, cada vez mais a sociedade tem se distanciado da ideia de constituir família? Vocês percebem que cada vez mais a gente demora a ter filhos? Já perceberam isso? Por quê? Porque família exige sacrifício. Hoje nós temos uma geração de pai de pet, né? Eu não aguento quando uma pessoa posta no Instagram no dia dos pais uma foto com o cachorro. Eu não consigo. Não dá. Pessoas que não querem ter filhos. Porque filhos aumentam as nossas necessidades e comprometem os nossos interesses. Sim. Eles afetam a nossa rotina completamente. No dia que eu quero deitar no sofá e botar os pés para cima, meu filho está agitado, correndo na casa, querendo fazer alguma coisa. Eu deixo de fazer o que eu gostaria de fazer para fazer algo para ele gastar uma energia. Dar atenção para ele, brincar com ele, levar ele para algum lugar. É escola para pagar, é mais um no convênio médico, aumentam as necessidades, compromete aquilo que eu gostaria de fazer. Eu sou obrigado a abrir mão das minhas vontades pela minha família. Mas igreja não é isso também? Uma família? O corpo de Cristo não é uma família? Nós não fomos vocacionados para sermos família da fé? Não exige sacrifícios viver em corpo? Você não precisa andar com pessoas que você não se dá muito bem? No teu trabalho você não convive com pessoas que você não se dá muito bem? Mas no teu trabalho você dá uma persistida normalmente, né? Mas na igreja a gente pula para outra igreja. Na igreja que é família da fé, onde a gente precisa estar enraizado, envolvido, com relacionamentos bem estabelecidos, a gente pula para outra. Sacrifício. Mesmo quando dá vontade de sair correndo da igreja. Sacrifício. Esse é o último passo de uma vida com Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Eu sinto que eu não estou dando conta, mas eu faço sacrifícios para manter minha família inteira. Porque uma decisão ruim de um indivíduo pode destruir uma família. Uma decisão ruim de uma esposa pode impactar toda uma família. Uma decisão ruim do irmão que está sentado do teu lado pode impactar toda uma igreja. Nós somos responsáveis. Autorresponsabilidade. Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, por aquilo que nós falamos. Eu tenho um compromisso renovado através da ceia todo primeiro domingo do mês aqui na igreja, que se chama ceia. É o momento onde nós renovamos o nosso compromisso com o corpo de Cristo. É o momento onde nós declaramos que nós somos um com Cristo e com a nossa família da fé.
Você já é um com Cristo e você já é um com o corpo de Cristo. Santidade é não comprometer o propósito. Não é viver no monte orando por 5 horas, se isolar da sociedade, virar um ermitão, viver apartado de tudo que contamina a humanidade. Isso não tem nada a ver com santidade. Não é adorar a Deus por 15 horas seguidas, e tudo isso é até importante. Mas parece que Jesus nos convida a nos relacionarmos, né? É óbvio que nós deixamos de lado para viver as nossas ambições egoístas. Eu vivo para mim. Eu vou na igreja de domingo, mas eu vivo para mim. Eu fico pensando naquele momento, quando Jesus, pouco antes de ser crucificado, ele diz que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua. Né? Cristo, o único filho que gerou irmãos, filhos de Deus, abrindo mão da sua vontade, morrendo na cruz do Calvário. Como você acha que você multiplica a família da fé? Como você acha que você leva uma pessoa a Cristo? Fazendo a tua vontade, sendo egoísta, vivendo para você? Como você acha que você converte um parente? Ou um colega de trabalho? Ou sua esposa ou seu marido? Sendo egoísta? Fazendo tua vontade? É abrindo mão da tua vontade. É servindo o próximo. É doando o tempo para o próximo. É se esticando muitas vezes. O Evangelho, ele é o abraço da família de Deus. O Evangelho não faz sentido sem o corpo de Cristo na terra. Ele não tem efeito. Simplesmente porque Deus escolheu me usar e usar vocês para cumprir o propósito dele na terra. Nos reunimos como igreja, pedimos oração para o pastor, mas esquecemos do óbvio, né? Muitas vezes acolher a viúva, o órfão e o estrangeiro, aqueles que necessitam de ajuda. Se existe algo que Deus sempre destacou para o povo de Israel, é: não se esqueçam da viúva, do órfão e do estrangeiro. Não se esqueçam daqueles que padecem necessidade. É o corpo de Cristo vivendo em interdependência, não dependendo de uma figura pastoral, não dependendo de quem está em cima do púlpito, não dependendo do pastor Bruno, dependendo de Cristo e dependendo do seu irmão. Um auxiliando o outro. É quando o irmão vem e fala: Daniel, ora por mim porque eu estou com dor. Eu oro e no final da oração eu falo: ora por mim também porque eu estou com uma dorzinha nas costas. É interdependência. Um dependendo do outro, um precisando do outro. Eu fico pensando que talvez as tribulações que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, as lutas que nós passamos, tem a ver com alcançar o nosso irmão, nos tornar mais empáticos e vulneráveis à necessidade do outro. Porque vida em família é isso, é praticar o óbvio. Às vezes nós complicamos demais o que é ser família de Cristo. Esperamos por direção divina para estender a mão para o próximo, né? Senhor, mostra o que eu falo para aquela pessoa que está com a vida toda complicada, né? Me dá uma revelação. Vai lá e ajuda o menino no farol que está vendendo bala. Faz o básico. Pergunta para o teu irmão se ele está precisando de uma cesta básica em casa. Pergunta para o teu irmão se ele arrumou o emprego que ele estava procurando. Pega o currículo dele, entrega, distribui. O básico. Seja irmão do seu irmão. Sirva ele. É o óbvio que nós deixamos de lado muitas vezes. Eu fico pensando sobre aquele momento onde Jesus foi conversar com a mulher samaritana. Ela com a vida para lá de complicada, né?
Se a gente fosse separar, destrinchar a vida da mulher samaritana, né? Ela estava ali com a vida afetiva já no 6º relacionamento, no 6º casamento, né? Estava juntada. A vida espiritual em crise religiosa, não sabia qual era o lugar de adorar, né? Fisicamente cansada de buscar água do poço. Vida social dela péssima, não se dava bem com judeus e ia fora do horário de pico para buscar água para que ninguém visse ela. E vida profissional cansada do que fazia. Então, né, situação complicada, no mínimo. E Jesus, naquele momento, o que ele diz para ela? Eu vou transliterar o que ele diz para ela aqui. Jesus disse só uma coisa: o dia que você souber o que Deus já te deu, e quem está falando com você, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Vou repetir. O dia que você souber o que Deus já te deu, e quem está falando com você, do seu interior vão fluir rios de águas vivas. Deus deu alguma direção para alguma área da vida dela? Não. Jesus corrigiu ela de alguma maneira? Por a vida estar meio torta? Não. Faz isso, faz aquilo. Eu acho que você está errando ali. Não. A única coisa que ele disse para ela é: o dia que você entender o que existe dentro de você, quem você é, e quem está falando com você, do seu interior vai fluir rios de águas vivas. Sem complicação. E mesmo assim ela sai daquele lugar e volta com uma multidão. Ela foi compelida a repartir aquilo que ela conheceu. E rios de águas vivas fluíram do interior dela. Mesmo naquela situação complicada. Eu incentivo vocês a praticarem o que a gente chama de disciplinas espirituais. Vida de oração, jejum, tempo de leitura da palavra. Pratiquem, isso tudo é muito importante para o crescimento e desenvolvimento e maturidade de vocês. Mas não compliquem o que é vida com Deus. Talvez as disciplinas espirituais não tenham um grande valor se você não se estende pelo próximo. Se você não vive uma vida para o outro e não só para você mesmo. Queria convidar vocês a se colocarem de pé. Não se esqueçam do óbvio. Amem o próximo, cuidem do próximo, se doem, paguem o preço pelo outro. Pague o preço pelo seu marido, pague o preço pela sua esposa, pague o preço pelos seus filhos, pague o preço pelos seus irmãos na fé. Vida em família é vida de sacrifício. Desenvolvam relacionamentos que suportam frustrações, que suportam dores e que suportam dificuldades. Porque a sociedade hoje tem desenvolvido relacionamentos que não suportam dor, que não suportam dificuldades, que não suportam necessidades. E no primeiro conflito se desfazem. É o que os filósofos hoje chamam de uma geração líquida, né? Tudo se desfaz muito fácil. Escapa pelos dedos, as amizades escapam pelos dedos. O relacionamento na igreja, no corpo de Cristo, escapa pelos dedos. O casamento escapa pelos dedos. Nada se sustenta. Na primeira frustração, na primeira dor, na primeira dificuldade, tudo se desfaz. E eu começo tudo de novo. Tento com outra pessoa. Minha amizade com ele não deu? Tento com outra pessoa. Meu casamento não está muito legal? Tento com outra pessoa. Eu quero ser feliz. Desenvolvam relacionamentos que suportam frustração, dor e dificuldades. Que vocês possam ser movidos pelo amor de Cristo. E não movidos por interesses, necessidades ou oportunidades.